Hoje a gente vai falar sobre gastrite e enxaqueca. Será que existe alguma relação entre elas? Assista esse vídeo que eu vou te explicar. O nosso corpo produz naturalmente, lá no nosso estômago, um ácido que é chamado de ácido clorídrico. Mas qual que é a importância desse ácido clorídrico? Ele tem a função de deixar o pH do nosso estômago ácido e é justamente esse pH ácido que vai fazer com que a gente consiga fazer a digestão e durante o processo da digestão absorver os nutrientes, vitaminas e sais minerais que a gente consome através da alimentação. Agora, o que acontece quando a gente está falando de gastrite? A gastrite é um processo inflamatório que acontece na mucosa, na parte interna, que reveste a parede do nosso estômago. E como que ela acontece? Diversos fatores podem contribuir para o surgimento da gastrite. Então, principalmente hábitos errados, tá? Então, comer rápido demais pode potencializar o surgimento de gastrites, comer muita fritura, muito café, muito açúcar, jejum prolongado também pode interferir nesse processo. Você comer quantidades muito grandes de comida de uma vez só também pode interferir nesse processo. Estresse também interfere nesse processo. Mas qual que é o resultado? Qual que é o impacto da gastrite? Quando a gente fala de gastrite, a gente está falando de um processo inflamatório que vai estar acontecendo no nosso estômago. E a repercussão que isso vai ter é o quê? A partir do momento que a gente tem uma gastrite, a gente altera o pH desse ácido clorídrico, que é tão importante. Por que ele é tão importante? Porque ele vai ajudar a gente a absorver as vitaminas, sais minerais e nutrientes da alimentação. Ao mesmo tempo, ele ajuda a combater os fungos e más bactérias e ele ajuda a manter a nossa microbiota intestinal saudável. E qual que é a importância da gente manter essa microbiota intestinal saudável? É que a partir do momento que essa microbiota se inflama, que é o caso que acontece quando a gente tem uma gastrite, ela vai promover um processo inflamatório que pode repercutir em diferentes sistemas, desde alterações como o sistema respiratório, como rinite, sinusite, bronquiolite, pode repercutir em alterações emocionais, como estresse, ansiedade, tá? E pode repercutir na nossa enxaqueca. Por isso a relação entre enxaqueca e gastrite também é bastante comum. Agora, outro impacto importante é o que acontece. Quando a gente tem essa alteração do pH desse estômago por conta dessa gastrite, a gente não consegue fazer uma digestão correta. Por quê? Porque a gente passa a fazer uma digestão menos eficiente. Ela passa a ser mais lenta, porque o pH não está ácido o suficiente para digerir rápido esse alimento. E aí, esse alimento fica mais tempo no nosso estômago. Qual que é o impacto disso? Quando a gente fala de proteínas, quando essa proteína ela é mal digerida e ela fica muito tempo no nosso estômago, essa proteína gera processos inflamatórios. E aí a gente potencializa o surgimento de uma crise de enxaqueca. Então, por isso é muito importante a gente tratar a gastrite. Mas, Fer, o que eu faço para tratar a gastrite? É importante você fazer um acompanhamento médico, mas algumas mudanças de hábito são necessárias e podem te ajudar a controlar essa gastrite. Porque essa gastrite, como você não faz uma digestão adequada, você faz uma digestão diferente, você também tem uma diminuição da absorção de vitaminas, nutrientes e sais minerais. Especialmente, as vitaminas do complexo B. E aí, é importante fazer alguns exames para verificar como é que estão os seus níveis de vitaminas, porque muito provavelmente você vai ter uma alteração nesses níveis de absorção de vitaminas. Tudo bem? Fê, quais são as mudanças que eu posso fazer que podem me ajudar? Bom, primeiro, respeitar os horários da refeição, não fazer jejum prolongado, evitar comer muita fritura, muito açúcar, comidas muito pesadas e evitar comer em grandes quantidades. É melhor que você parcele as refeições do que você comer aquele prato gigantesco, enorme e fazer só 2 refeições no seu dia. Outra dica muito importante é evitar ingerir líquidos enquanto você está comendo. Por quê? Porque essa ingesta de líquido, ela também vai interferir nesse pH desse ácido clorídrico, porque você está colocando mais água e aí esse pH tende a dar um desequilíbrio, tá? Essas são algumas das principais dicas que você pode seguir para começar a ter um controle das suas crises de enxaqueca relacionadas à gastrite. Além disso, preze sempre por uma alimentação saudável, né? Quanto mais cor presente no seu prato, quanto mais verduras e legumes e menos industrializados, melhor para sua saúde intestinal.